meus queridos irmãos e irmãs. Estou aqui para partilhar com vocês algo muito importante dentro do Seminário de Vida no Espírito Santo, que é o serviço do servo de seminário. O que o servo de seminário faz antes, durante e depois do evento, de um seminário, de um grupo de iniciantes? São essas dicas, essas posturas e orientações que nós vamos conversar um pouco nesse vídeo. Então, vamos lá, já dá logo o teu like aí, né? Curte o nosso vídeo e vamos ver as dicas que nós temos para vocês hoje. Queria iniciar com uma frase que eu trago no meu coração e sempre que eu trabalho com seminário, prego, sirvo, eu procuro dizer esta frase. O Seminário de Vida no Espírito Santo, atenção, para muitos é o primeiro passo para retornar para o céu, para retornar para a caminhada com Deus. Muitos de nós estávamos dispersos, perdidos. Eu, antes de fazer minhas promessas definitivas na comunidade de Aliança Shalom, precisei fazer um seminário de vida no Espírito Santo e foi lá que eu voltei para Deus, me reencontrei com o seu amor e pude caminhar para o céu, dar este grande passo para o céu que foram as promessas definitivas. Casar com a minha esposa, um grande passo também rumo a Deus. Esses passos foram precedidos de um seminário de vida no Espírito Santo, quando eu retornei para Deus, quando eu voltei para Deus. E Deus, nos pequenos e nos grandes passos, continua a me conduzir rumo ao céu. Mas eu caminhava rumo à distância de Deus, longe dos caminhos do Senhor. E o seminário de vida foi essa reviravolta. Então guarde isso no seu coração. O seminário de vida no Espírito Santo é para muitos um primeiro passo para retornar à caminhada do céu. O seminário de vida e o grupo de iniciantes precisam ser tratados com todo o zelo, com todo o respeito, com toda a oração, com toda a motivação do nosso coração. Ou seja, eu e você não podemos tratar o Seminário de Vida no Espírito Santo, o grupo de iniciantes e o serviço do servo de seminário de qualquer forma. Precisamos tratá-lo com respeito, com admiração e com a responsabilidade que essa função de ser servo de seminário nos traz. Isso na comunidade Shalom, em diversas outras comunidades, eu acredito que seja, ou deva ser para todos nós, um papel essencial e importantíssimo na caminhada de evangelização. Vamos às dicas de antes. Nós precisamos preparar o kit servo, o kit do servo de seminário. Anote aí. A Bíblia, o texto, ou você pode também acrescentar outras coisas. Eu gostava, quando eu era servo de seminário, eu passei muitos anos no Seminário de Vida no Espírito Santo como servo, pregando, às vezes eu ainda prego, né, atualmente, e coordenando muitos seminários de vida no Espírito Santo. Eu gostava de levar minha Bíblia e meu texto. Eu, algumas vezes, não era em todos os seminários, mas levava uma lembrancinha. Eu gostava de levar um presentinho. Posso levar um ícone, posso levar uma imagem. E esse ícone, essa imagem, ele serve para... Eu dava para os participantes, para alguns participantes que eu me afeiçoava mais, que eu ia ali conversando mais, que eu fazendo aquela pequena amizade ali, aquela parceria. E aqueles que eu ia pastoreando, cuidando, eu presenteava com alguma lembrancinha. Eu gostava. Nós costumamos ter muitos textos, muitos ícones pequenininhos. Então, faz parte desse pequeno despojamento em vista do início da caminhada ou do retorno da caminhada daquele nosso irmão. A bata, aqueles que usam a bata, aqueles que os seminários de vida no Espírito Santo, nos quais se usam a bata, é importante o servo que fica com a bata levar a sua bata limpa, lavada direitinho, e aquele que organiza, de repente, pode ser que uma só pessoa leve todas as batas fiquem com uma só pessoa ou no próprio centro de evangelização. O responsável por estas batas também tem que se lembrar que ela faz parte deste kit. E interceder, além do kit servo, eu preciso interceder. Interceder mais, anote aí, interceder mais seria uma postura primária para o servo dentro do Seminário de Vida no Espírito Santo. João, eu já rezo todos os dias o texto. Beleza, pois vamos interceder mais. Reze o rosário todos os dias. Faça esse esforço e esse compromisso. Você foi escalado, foi discernido, vai servir num Seminário de Vida no Espírito Santo, já sabe a data, já sabe as pessoas, pois comece a rezar, comece a interceder mais por esse seminário. O ofício, João, eu rezo o ofício uma vez por semana. Pois reze todos os dias, faça esse compromisso de rezar todos os dias. Eu te motivo a isso. O texto da misericórdia, alguns rezam todos os dias, outros não. Pois passe a rezar, é uma grande arma deste combate espiritual. Atenção, é um combate espiritual. Aqui são dicas, são informações, mas todas dentro de um contexto
de guerra espiritual, de combate espiritual. Não podemos entrar no seminário de vida no Espírito Santo como se fôssemos entrar para um turno de trabalho. Claro que no seu trabalho também você devemos nós interceder e rezar pelas nossas realidades profissionais. Mas o que eu quero dizer é que ali há uma grande batalha pelas almas que podem ou não fazer o seminário de vida no Espírito Santo, ou fazer uma experiência de qualquer forma, e o servo pode ajudar para que aquela experiência seja uma experiência de retorno para Deus, uma experiência forte com Deus, que o faça encontrar verdadeiramente o rosto de Deus, ser tocado e alcançado. E meu irmão, tendo sido tocado e alcançado por Deus, essa pessoa caminha até o céu. Esse é o nosso intuito, servir os nossos irmãos, levando-os para Deus e assim levá-los para caminhar para o céu. Interceder mais, texto da misericórdia, novena de São José, o que você quiser trazer para acrescentar nesta dimensão de oração. Ofertar mais. Todos os dias eu e você sofremos, temos um sofrimento maior, um sofrimento menor, fazemos alguns sacrifícios no decorrer da nossa vida. Por que não ofertar estes sacrifícios, essas renúncias, esses sofrimentos no período do seminário para aqueles irmãos? Ó Virgem Maria, eu te entrego os sacrifícios que eu experimento, o que eu sofro, eu oferto em tuas mãos. Olhai para estes meus irmãos, minhas irmãs, estas famílias, estas crianças, estes jovens, estes casais que vão fazer esse seminário. Jejuar. João, eu jejuo uma vez por semana. Tente jejuar mais de um dia, né? De uma forma organizada, para você também poder ofertar o teu corpo em vista desses irmãos, já na preparação, no antes. Guarde isso também na tua mente e no teu coração. O servo do seminário precisa ser. Não apenas, está se aproximando do seminário, eu vou começar a vivenciar a vida sacramental, vou me confessar, vou para a missa. Não. Ele já precisa ser um homem e uma mulher de vida sacramental, de ir à missa, de buscar participar da Santa Missa, de buscar se confessar de forma frequente. Então o servo ele precisa ser um homem ou uma mulher sacramental, de vida sacramental. No seminário, isso é intensificado. Se você consegue participar da missa, vamos dizer, 3 vezes na semana, 5 vezes na semana, aí você vai, uma sugestão minha, buscar participar da missa diária, porque você intensifica mais a tua oração, a tua preparação em vista daquele evento. Mas o servo não precisa apenas se tornar alguém que vai à missa ou se confessa frequentemente. Ele já precisa ser. O servo ele precisa ser um homem ou mulher de vida sacramental e mais, de vida de oração, de estudo bíblico, de oração pessoal, de constância e de luta para constantemente estar nessas duas realidades, conversando pessoalmente com Deus e mergulhando nas Sagradas Escrituras. Inclusive, aproveito, quando eu rezava e preparava essa pregação, o Senhor me deu o versículo 14 do capítulo 6 de 2 Crônicas, que diz o seguinte: Senhor, Deus de Israel, não há nem no céu nem na terra um Deus que seja comparável a vós, que seja fiel à sua aliança com seus servos e cheio de misericórdia para os que vos servem de todo o coração. Deus, atenção, encerro aqui a passagem, Deus é cheio de misericórdia para com os que vos servem de todo o coração. Ele está cheio de misericórdia para derramar sobre mim, sobre você e mais, através de mim, de você. Que bela passagem. Interceder mais, ofertar mais, ser de vida sacramental e de vida de oração. Pontualidade. O servo precisa chegar antes. Se o participante tem que chegar, vamos dizer, no seminário semanal à noite. 7 horas da noite ele tem que chegar, o participante, porque o evento começa às 7 horas da noite. O servo tem que chegar às 7h05, atrasado? Não. 7 horas? Não. O ideal, que eu te aconselho, como irmão mais velho no seminário de vida no Espírito Santo, é chegar antes. Vamos dizer que lá no seu grupo, na sua equipe, se organize meia hora antes, ou 1 hora antes. Então, de acordo com o que foi determinado, você chega antes. Se é meia hora antes e começa às 7, você chega às 6h30. Para que você organize junto com os outros irmãos o local, a sala, o salão, a quadra, eu não sei onde é que é o local. Organize a estrutura, façam uma oração, recebam orientações, toda aquela preparação. E para isso é necessária pontualidade. 1 hora antes ou meia hora antes, de acordo com o que vocês discernirem aí. Para rezar, para ter orientações, para discutir, para debater, para dialogar, para se afinarem ali antes de começar, para não ficar aquela desorganização durante o evento. E dica para finalizar a primeira parte de antes do seminário, antes do grupo de iniciante, muitas
dicas do seminário, eu falo seminário porque ele é o evento principal, mas se aplicam também ao grupo de iniciantes, se aplicam também à realidade online. Você tem que, muitos de nós ainda estamos fazendo seminários online, ou fizemos seminários online, temos que chegar antes, porque os servos rezam um pouco antes, fazem orientações antes dos participantes entrarem no link que vai ser disponibilizado para eles. Uma dica: aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã já servir no grupo de iniciantes facilita, porque você já conhece, quando for para o seminário, você já tem conhecimento das pessoas, você já conhece, já fez ali um laço de amizade, de parceria. Fica mais fácil quando você já conhece as pessoas desde o grupo de iniciantes. Então guarde essa dica: já servir o servo desde o grupo de iniciantes, porque ele vai criando um laço e facilita para todos, para o servo, mas também para o participante, que vai partilhar, que vai conversar sobre realidades da sua vida com uma pessoa que já chegou agora aqui no seminário. É legal já ter conversado com ela antes, já ir quebrando o gelo, já ir aos poucos se conhecendo mais desde o grupo de iniciantes. Durante o evento, durante o grupo de iniciantes ou o seminário de vida, eu preciso, quando for começando, os participantes começarem a se achegar ali no local do evento, eu preciso acolher. Aquele acolhimento que pode ser uma festa, né? Às vezes as pessoas fazem bate palma, canta, aí vai de acordo com o Espírito Santo. Que o que ele for conduzindo para você, para o seu grupo de oração, para a sua comunidade, para o seu centro de evangelização. Mas o mais importante, cantar uma música pode ser bacana, bater palma pode ser bacana. Claro que tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos de um acolhimento assim, porque se sentem até um pouco envergonhadas. Aí vai do discernimento de cada um. Mas o mais importante para o servo, eu servo de seminário, quando chegar a pessoa ali, eu preciso acolhê-la. O olhar, o olho no olho. O bom dia, o boa tarde, o boa noite. Pode ser um seminário no final de semana que esteja acontecendo de manhã e de tarde. Eu preciso ser educado, ser cordial. Eu preciso me direcionar àquela pessoa mais do que com educação também, mas olhando para o Filho amado de Deus. Ali está o alvo do amor de Deus. Como está sobre mim, Deus me ama, Deus cuida de mim. Deus também está ali a olhar para aquele irmão, a amar aquela pessoa. Eu preciso me voltar com esse olhar de Deus. Pedir que o Senhor cubra o meu corpo, a minha alma. Por isso a vida de oração constante. Me torne semelhança de Jesus. E Ele vai me tornando ali com o olhar dele. Porque é esse olhar de Deus que vai fazer as pessoas caminharem para o céu, caminharem com Deus, lutarem para caminhar com Deus, como você e eu estamos lutando para caminhar com o Senhor. O diálogo, a conversa, conversar com as pessoas é muito importante. Não é apenas acolher, deixar a pessoa sentadinha lá e continuar acolhendo. Mas sentar, bater um papo com a pessoa, ver como é que ela está, partilhar um pouco da tua vida com ela, da tua experiência com o Senhor. Levar a pessoa a conhecer o SEB, o Centro de Evangelização. Aqui eu trato nos moldes do Shalom porque é a minha experiência. Você leva ali, eu gostava muito quando eu era servo de seminário, de levar a pessoa, aqui é a lanchonete, eu ia mostrando, apresentando o Centro de Evangelização, a Casa do Shalom, inclusive até o banheiro aqui, para a pessoa saber coisas até básicas, mas que precisam ser apresentadas. E apresentava um lugar principal, a capela. Mostrava aqui a capela, aqui está o Senhor, você pode vir fazer oração aqui. Conversava, falava um pouco dos horários do Centro de Evangelização, da Casa do Shalom. E mesmo que não fosse no Shalom, eu também poderia conversar com ela, se fosse num colégio, sei lá, num outro local, eu poderia falar com ela sobre o Shalom, acolhê-la naquele ambiente, apresentar naquele ambiente que nós estamos, que pode ser um colégio, aí tem a quadra, tem um local que pode ter intercessão, apresentar o ambiente que nós estamos fazendo o evento. E levá-la a conhecer um pouco os horários e as atividades da Casa do Shalom, da casa da sua comunidade. João Felipe está sendo online. E aí, como é que vai apresentar o Shalom? De forma online, através das mídias sociais do Shalom ou a sua comunidade. Você vai apresentar o Instagram, o YouTube, apresentar as mídias sociais que a sua ação de evangelização tem. O seu centro de evangelização, a sua comunidade, os vídeos institucionais, para que a pessoa tome um pouco de conhecimento da realidade dela, mesmo sendo online. Da realidade que ela pode vir a fazer parte como família Shalom, por exemplo. Espalhados entre os participantes, o acolhimento e os servos devem estar espalhados entre os participantes. Meus irmãos, meus queridos, minhas queridas, o que me dava muitas vezes desespero e tristeza ao mesmo tempo era ver um monte de servos juntos. Aqui, os servos usam a batinha vermelha, né? Eu trouxe um aqui para vocês verem. E estavam todos juntos ali conversando entre si.
O servo pode conversar com o outro servo, não há problema. Mas o servo também precisa entender que o foco dele não é ficar conversando com os servos, mas o foco dele é levar o Jesus que habita no coração, o Jesus que eu conheço, para aqueles irmãos que talvez estejam ainda precisando conhecer, ainda estão retornando ou começando uma caminhada. Apareci agora aqui de bata para vocês, porque é importante, além do servo estar espalhado entre os participantes para com eles conviver, a eles anunciar o Evangelho, também é importante usar a bata corretamente. Ser fiel no pouco e eu te confiarei muito mais. Eu preciso ser organizado o suficiente para ter a bata, tá cheirosinha, viu? Organizadinha, estou com a bata aqui, no caso, a do servo de seminário, do Shalom, que tem necessário vos é nascer de novo. E é um rema para nós servos de seminário. João 3, 7. Aqui atrás tem escrito servo de seminário. O nozinho está direitinho aqui, dos dois lados. Parece algo até bobo, mas eu também sinalizo com isso um cuidado para com o meu serviço. Ajudar os irmãos na estrutura, ajudar o pessoal da música a carregar uma mesa de som, uma aparelhagem de som, microfone, cabos, o ícone, a questão da liturgia, ajudar a ajeitar a vela. Claro que tem os irmãos da liturgia para isso, mas eu preciso estar em comunhão com as outras equipes de serviço, certamente. Ajudar na estrutura do evento, porque eu sou servo do seminário, eu estou servindo ali naquele grupo de iniciantes, em todos os aspectos. O servo do seminário, ele não é um impositor de mãos, eu estou ali só para impor as mãos, para rezar pelas pessoas também, mas muito mais do que isso, fazer tudo isso que nós conversamos um pouco e ainda conversaremos. Vamos para os momentos de louvor, oração e pregação. O que é que o servo deve fazer durante estas situações e estes momentos? O momento de louvor está ali na fraternidade, na animação. O servo ele tem que ser o primeiro a se animar. João Felipe, se eu não estiver muito animado, se eu não estiver muito... Eu preciso suplicar ao Espírito Santo que venha sobre mim, anime o meu coração, me dê a graça de testemunhar a alegria dos filhos de Deus. Então vem Espírito Santo no meu coração, cansado, triste, abatido, mas vem e transforma o meu coração. Vem me dar graça de mostrar a alegria que és tu na minha vida. Vem transformar a minha tristeza, a minha lágrima semeada em sorriso, em alegria, em festa. Então, no momento da fraternidade, do louvor, eu preciso ser o primeiro a me animar. Porque como é que o participante vai se animar se nem o servo se anima? O servo triste, cabisbaixo. Eu preciso mesmo na minha timidez. O servo de seminário não precisa ser uma pessoa extremamente desenvolta. Não necessariamente. O servo pode ser uma pessoa tímida, mas que vence a sua timidez em vista de uma missão, que é servir aqueles irmãos, levá-los a participar bem do evento. Então eu vou dançando ali, também não é, o servo de seminário não é o que sabe dançar melhor, não necessariamente, ele pode saber dançar, mas ele pode ser como eu, não saber dançar, mas se animar e levar com a sua animação, que vem de Deus, os irmãos a encontrarem o Deus na animação também, na alegria, no louvor, nos cânticos. Na hora da oração eu preciso estar intercedendo, levantando as mãos aqui, intercedendo, pedindo o Espírito Santo sobre os irmãos, pedindo que Deus realize a sua obra na vida daqueles irmãos, pedindo e abençoando também aquele espaço, seja qual for o local, um centro de evangelização, ou um colégio, ou um outro lugar onde esteja acontecendo o evento. E posso precisar impor as mãos, por isso eu preciso estar atento ao condutor do evento, atento à condução. Quantas vezes eu conduzindo ali o seminário e procurei com um olhar, conduzindo a oração, conduzindo um louvor, uma pregação, e não encontrei um servo atento. Às vezes sim, pude encontrar, graças a Deus. Mas é necessário que o servo ele esteja imerso naquela oração, mas ao ponto de também estar concentrado e atento no servo do seminário, precisa ajudar a encontrar as passagens bíblicas, orientar ali aos irmãos que estão reaprendendo a usar a palavra de Deus ou ainda não sabem. Eu, particularmente, quando entrei num grupo de iniciantes, no seminário de vida, como participante, não sabia manusear a Bíblia. Então, precisei da ajuda do servo. Você também, como servo de seminário, precisa estar atento. Pode ser que alguns tenham uma noção maior de como usar a Sagrada Escritura, outros não. Você tem um pouco mais de experiência, pode, não só pode como deve, ajudá-los. Fazer ali a oração do texto, intercedendo silenciosamente. Não precisa mostrar para todo mundo que você está rezando o texto. De forma muito silenciosa, de forma muito tranquila. Você vai prestando atenção na pregação e está ali aberto aos irmãos. Não ficar conversando durante a pregação. Às vezes uma coisinha ou outra,
mas motivar com que o irmão esteja atento, prestando atenção na pregação, intercedendo pelo pregador, pelo ambiente, pelas pessoas, estar ali de forma discreta, de forma muito tranquila, sem fazer alarde e silenciosamente intercedendo com o Santo Texto. Durante o cenáculo, um momento essencial, muito importante, que às vezes nós esquecemos até de fazer. Nós vamos desleixando com relação ao cenáculo, que é muito importante. Seja ele virtual ou presencial, ele deve ser feito. Falar menos e ouvir mais. O servo ele precisa estar atento ali ao que os irmãos vão partilhar, porque o cenáculo é aquele momento onde os participantes falam como foi para eles a pregação, como está sendo para eles o evento, partilham que experiências estão tendo. Então, precisa ser dado tempo e espaço para isso. Quando o servo é falador demais, não sobra tempo para o participante falar, que é o objetivo daquele momento. Falar menos, falar o suficiente, o necessário e escutar mais. Deixar que os irmãos também escutem uns aos outros. Tirar as dúvidas. Pode ser necessário tirar alguma dúvida naquele momento de cenáculo. Estar aberto a isso, propor aos irmãos isso também. Por isso é importante que o servo estude sobre a doutrina da igreja, o servo estude sobre o carisma no qual ele está inserido, para que ele possa sanar as dúvidas. Se ele não estudar, pode ser que ele tenha mais dificuldade. Mesmo o servo mais experiente precisa continuar estudando. Ele precisa também, pode ser que todo mundo fique em silêncio, não queira partilhar, fale bem rápido, não queira tirar nenhuma dúvida, aquele cenáculo mais tímido. Aí nesse momento, aí sim, o servo, sendo um homem ou mulher do Espírito, aberto à necessidade daquele momento, pode falar um pouco mais, pode testemunhar a sua experiência de Deus, não necessariamente dar todas as pregações de novo, mas reforçar alguns pontos importantes das pregações. Talvez alguma coisa o pregador tenha esquecido ou falado pouco. Ali você pode dar esse reforço, mas não precisa obrigatoriamente pregar tudo de novo, tá bom? Só ajudar os irmãos a vivenciarem da melhor forma possível o seminário. E ali no cenáculo, fazer essa amizade, estreitar um pouco mais o vínculo naquele pequeno grupo. Para a gente ir finalizando, depois do evento, terminou ali aquele evento seminário semanal, aquele evento do sábado, vamos ainda para o domingo, então terminou tudo. O evento acabou, vamos para um grupo de oração na semana seguinte. Eu, como servo, depois do evento, preciso continuar intercedendo. Eu preciso levar aquelas pessoas dentro de mim na intercessão. Continuar intercedendo, pode haver a necessidade de uma reunião pós-evento. Eu preciso estar atento e aberto a essa reunião, depende do coordenador, depende da realidade, mas é uma situação que pode vir a acontecer para alinhar alguns pontos. Auxiliar a guardar os materiais. Eu preciso ali ajudar os mesmos materiais que eu ajudei a colocar. Eu, como servo do seminário, não apenas um impositor de mãos, mas um servo do evento, eu preciso também levantar uma cadeira e guardar, ou mais de uma, ou várias, ou uma pilha de cadeiras. Aí eu sou servo do seminário, exatamente. Você é servo do seminário, serve para isso, inclusive também. Para levar uma cadeira, está à disposição, está a serviço dos irmãos. Ofertando, seja um gesto, talvez pareça até humilhante. Carregar uma cadeira para alguns pode parecer, pois eu oferto essa pequena humilhação. Dica bônus: a unidade sempre, com todos e com cada um. Unidade com o meu coordenador de seminário, unidade com as demais autoridades que estão lá, que estão servindo, unidade com os outros servos de seminário, unidade com os outros irmãos e irmãs dos outros serviços e equipes que estão lá conosco. A unidade, porque o inimigo de Deus, atenção, o diabo vai investir, certamente ele vai investir na dimensão da unidade. Precisamos vencer a desunião, a desunidade, a separação, tudo isso que nos impede de estarmos com um só coração. Pedimos ao Senhor a unidade inquebrantável e assim podermos dar o melhor para os nossos irmãos. Não deixarmos o inimigo de Deus vencer. Estejamos em unidade sempre. Assim poderemos fazer um bom seminário de vida no Espírito Santo. Talvez não tenhamos as melhores estruturas, mas tenhamos uma grande unidade. Temos um grande amor a Deus. Que Deus te abençoe. Shalom. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.